Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui mais sobre variáveis complexas, onde agora a gente vai estudar as funções complexas como se fossem transformações do plano complexo nele mesmo. Então, a gente sabe que não tem como a gente esboçar gráficos de funções complexas, porque eles seriam em outro espaço que a gente não consegue visualizar, um espaço de dimensão 4, tá? Então a gente consegue visualizar as coisas no espaço de dimensão 1, que seria uma reta, espaço de dimensão 2, um plano, por exemplo, ou dimensão 3, um espaço tridimensional. Mas passou disso, a gente já não tem como esboçar a figura, visualizar nada disso. Mas no caso de funções complexas, a gente pode vê-las como transformações, transformações que transformam pontos do plano complexo em outros pontos também do plano complexo. Então a gente vai dar início a isso, como que a gente aborda esse tipo de estudo, e a gente vai estudar algumas situações específicas que são importantes. Então a transformação de translação, a rotação, uma rotação pura, uma rotação expansiva, rotação contrativa. A gente vai ver também composição dessas dois tipos de transformações, transformação por conjugação. Então vão ter alguns exemplos, exercícios, e no livro texto vocês vão encontrar isso no capítulo 8, onde também tem muitos exemplos e também muitos exercícios que praticam essas ideias desenvolvidas aqui nessa aula. Bom, então, como que é visto uma função complexa como uma transformação? Então, uma função complexa é f de z, f de x mais y, a função, a parte real, função u, e a parte imaginária, a função v. Então, essa função pode ser estudada como uma transformação, que leva pontos x, y, i do plano x, y, que é o plano onde está o domínio, né? Em pontos u de x, y mais i, v de x, y, são pontos do contradomínio. Então, o plano de origem a gente pode chamar de x, y, o plano de destino, plano v, mas são genéricos aqui, pode usar letras diferentes de acordo com a situação. Então o ponto W, f de z, é a imagem do ponto z pela transformação. Então qualquer conjunto de pontos que você aplicar na função f vai ser o conjunto imagem correspondente. Então, por exemplo, aqui representando genericamente, eu tenho essa região aqui, essa figura. Essa região está no plano de origem, tá? Aí eu aplico a função em todos os pontos dessa região e vou obter aqui no plano destino uma figura, tá? Uma figura que pode ser bem diferente da figura original, vai depender da função. Então, essa é a ideia genérica. Como é que a gente pode abordar esse tipo de estudo, então? Algumas abordagens, né? Existem várias, obviamente, mas a gente vai ver algumas aqui, as mais elementares. Então, algumas abordagens possíveis são a gente fazer um estudo em coordenadas cartesianas mesmo. Então, abordagem por coordenadas cartesianas, para cada ponto x mais y, i, a gente pode estudar curvas, imagens de retas verticais. Então, retas verticais x é uma constante, então, por exemplo, aqui, reta vertical, x constante, e retas horizontais, y constante, tá? Então, aqui no plano do destino, eu vou estudar a função ao longo de retas verticais. Então, aqui tem só uma, mas pode ter várias, tá? E retas horizontais, também só uma, mas pode ter várias. Então, se tiver várias retas verticais, várias retas horizontais, você vai ter uma malha aqui, tá? E aí você vai aplicar a função nessas retas. Então, quando eu aplico a função f nos pontos da reta vertical, então isso vai genericamente fornecer uma curva aqui, tá? O formato da curva vai depender da função. Então aqui está só uma representação genérica, né? Então essa curva é a curva imagem, né, da reta x constante pela função f. Então ela é o que resulta quando eu aplico a função em todos os pontos dessa reta vertical em azul. Analogamente, se eu aplicar a função em todos os pontos da reta horizontal vermelho, eu vou ter essa curva aqui vermelho também, que é a curva imagem da reta y constante.
A outra abordagem, então essa aqui é a mais imediata, né, que você vai considerar retas constantes aqui. A outra abordagem é uma espécie de sentido inverso dessa, tá? Então, nesse caso, a gente estuda as curvas de nível das funções, u de x e v de x, tá? Isto é, as curvas no plano xy definidas pelas equações. U de xy é uma constante, v de xy é uma constante, tá? Então, essa abordagem é mais ou menos como se fosse o inverso da anterior. Então, eu estou aqui no plano V e eu vou fazer a função U como sendo uma constante aqui, que significa pegar uma reta vertical, só que no plano UV, agora é o plano de destino. Então, essa U constante vai fornecer a equação U de xy igual ao valor da constante que você tiver. Então, isso é a equação. Resolvendo essa equação, quer dizer, essa equação, em geral, vai determinar uma curva no plano xy, que é a curva de nível, tá? Então, essa reta vertical, ela vai fornecer essa curva de nível aqui. O que significa isso? Se eu aplicar a função f em todos os pontos dessa curva, o resultado vai ser essa reta vertical no plano destino, tá? Então, essa aqui é a curva de nível da função u constante. Analogamente aqui eu tenho a função v constante no plano uv, tá? Então isso vai fornecer uma equação v de xy igual a constante, e essa equação vai corresponder a uma curva de nível aqui no plano destino, essa curva vermelho. Então, se eu aplicar a função f em todos os pontos dessa curva em vermelho, o resultado é essa reta aqui no plano destino. Então, a imagem dessa curva em vermelho, pela função f, é essa reta horizontal. E a imagem da curva em azul, pela função f, é essa reta vertical. Então, essa curva em vermelho, a curva de nível é v constante. Aqui é v. V constante, tá? Então, em certo sentido, é uma abordagem inversa dessa. Mas só que aqui você pega as retas, né, direto, aplica a função e obtém curvas aqui. E aqui você vai descrever essas curvas através das equações. As equações são quais? A parte real da função, que é a função u, igual a uma constante, e a parte imaginária da função, que é a função v, igual a uma constante. Então, essas são duas abordagens possíveis que podem ser utilizadas. Considerando o sistema de coordenadas cartesianas. Considerando o sistema de coordenadas polares, também é possível. Então, vou considerar os pontos em coordenadas polares, então seja data assim, através da forma geométrica, forma trigonométrica, ou assim, através da forma exponencial. E aí, nesse caso, a gente estuda as curvas imagens de arcos de circunferência R constante. Então, em coordenadas polares, quando o R é constante e eu vario o ângulo, isso descreve um arco de circunferência. Pode descrever uma circunferência toda, mas em geral um arco de circunferência. Então, esse raio aqui, o valor é sempre o mesmo, eu estou descrevendo um arco de circunferência, essa curva aqui. E aí eu vou aplicar a função V, a função F, ao longo dos pontos dessa curva esse arco de circunferência, e isso vai dar uma curva genérica aqui, que o formato dela vai depender da função. A forma geométrica dela vai depender da função. Então, você considera raios e circunferências, ou seja, pegar R igual a uma constante, aplica a função e vai gerar aqui uma curva, que é a curva imagem do arco R igual a constante. E a outra abordagem seria, então, você pegar curvas imagens de raios θ constante, o ângulo que é constante. Então, aqui, por exemplo, esse ângulo fixado, então eu vou só vou só variar aqui ao longo desse raio, o raio do sistema de coordenadas polares. Então, quando eu aplicar a função ao longo desse raio, então, genericamente, isso vai descrever uma curva aqui, e essa curva é a curva imagem do raio θ igual ao valor da constante que tiver. Como é que vocês vão saber que abordagem usar? Tudo vai depender da função e também das figuras que você estiver estudando. Então, figuras que tem uma certa
representação retangular, então naturalmente você vai tentar usar abordagem por coordenadas polares, seja direto assim, né, estudando as retas constantes, ou seja através das curvas de níveis. Mas isso também vai depender da função. Já figuras geométricas que tiver uma espécie de representação, né, circular, naturalmente você vai tentar usar aqui coordenadas polares, mas também isso depende da função. Então não existe regra para isso, né? Só o trabalho, a experiência com exemplos e exercício é quem vai indicar que abordagem aplicar em cada caso. Então, por exemplo, vamos ilustrar aqui com esse exemplo, mas esses exemplos são importantes. Então, vou ser tratado aqui genericamente. Então, aqui o primeiro tipo é a transformação de translação. Então, essa função aqui, f de z igual a z mais b, onde b é um número complexo constante, a mais bi, tá? Então, essa função representa uma translação na direção do b, do vetor b. Então, o vetor b é um vetor aqui, é um número complexo. Ele vai indicar para que lado você vai transladar os valores. Vou pegar um número complexo e vai ser transladado na direção do vetor v, tá? Então, vai ser arrastado na direção do vetor v. Claro que se esse b for zero, se esse b for igual a zero, você está com a identidade, você não faz nada, mas você pode colocar o b sendo zero também, você não translada nada. Bom, essa operação de translação, ela vai preservar formas geométricas, então ela não vai mudar a forma geométrica, então retângulos vão continuar retângulos, triângulos vão continuar triângulos, apenas vão ser arrastados, né, transladados para algum ponto no sentido e direção indicado pelo número complexo b. Ela também preserva as dimensões, então não vai aumentar nem diminuir nada, tudo vão ficar com as mesmas dimensões. E orientações, como quer dizer, ela não vai girar nada para nenhum sentido, tá? Então ela preserva essas três propriedades aqui. Se você usar a forma algébrica do número, então essa função é simplesmente, né, a parte real dela, x mais alfa, y mais beta, seu b é esse daqui. Então, genericamente, se eu tenho aqui uma figura no plano destino, no plano x e y, e aqui o vetor b, né, o número complexo b, que está indicando para que sentido que eu vou arrastar a figura. Então, essa figura vai ser arrastada no sentido e na direção desse vetor v. Então, vai subir um pouquinho e ir um pouquinho para frente, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu pego essa figura geométrica, o que vai acontecer com ela? Com essa aqui está indicando que eu vou arrastar um pouco para frente e também vou subir um pouco aqui, tá? Então eu arrastei essa figura para um pouquinho mais para frente e um pouquinho mais para cima. A forma geométrica continua a mesma, as dimensões continuam as mesmas, as orientações também continuam as mesmas, tá? Então, ela não girou a figura em nenhum sentido, não girou nada. Um exemplo específico, vamos pegar essa função aqui, f de z é igual a z mais 2 menos i, para todo z complexo. Então, se você usar a representação, né, cartesiana aqui, então vai ficar x mais 2, y menos 1. Então, essa função ela vai transladar na direção do eixo x em 2 unidades para frente e vai transladar na direção do eixo y 1 unidade para baixo. Então, 2 menos 1. Então, por exemplo, só para ilustrar, digamos que eu tenho esse retângulo aqui no plano destino, no plano origem, tem esse retângulo e eu vou aplicar essa função. Então, a função vai simplesmente arrastar esse retângulo 2 unidades para frente e baixá-lo, né? Descer ele um pouquinho, 1 unidade para frente. Então, esse retângulo aqui, quando você fizer isso, vai corresponder a esse retângulo aqui. Então, preservou a forma geométrica, continua sendo um retângulo, preservou as dimensões, não mudou nada, nem comprimento, nem altura, nem largura, nada. E também a orientação, não girou esse retângulo para nenhum sentido aqui, tá? Então, só fez arrastar ele um pouquinho para frente e descer depois aqui, tá? Aqui, quando você aplica a função,
nos vértices, esses vão ser os valores correspondentes, ok? Então você pode estudar essa função, é a situação mais óbvia de que você aplica o estudo via coordenadas cartesianas e também pelo estudo das retas. Então, se você aplicar a função aqui no eixo y, que é esse eixo vertical aqui, corresponde a x igual a 0, a imagem correspondente é essa reta aqui, essa reta. Essa outra reta, essa reta vertical, corresponde a x constante igual a 1, a imagem correspondente é essa daqui, tá? Essa reta horizontal corresponde à reta y constante igual a 2, vai corresponder aqui a essa reta, tá? Ela desceu um pouquinho 2 unidades. O eixo x, que corresponde à reta y constante igual a 0, vai corresponder aqui a essa reta horizontal, tá? Então, sugiro que vocês façam o esboço, detalhe melhor, para vocês entenderem bem. Bom, a outra transformação básica importante é essa daqui, rotação. Aí pode ser de 3 tipos: uma simples rotação, uma rotação pura, ou uma rotação expansiva, ou rotação expansora, pode chamar também. Pode ser também uma rotação contrativa, ou rotação contrátil, então, tá? Que no caso da rotação pura, ela só vai girar mesmo. No caso da rotação expansiva, ela vai girar e aumentar as dimensões, vai expandir. No caso da rotação contrativa, ela vai girar e vai contrair, vai diminuir, tá? Então, considere a função f de z igual a z, todo z complexo, onde A é uma constante não nula. Então, aqui eu vou considerar os números em coordenadas polares. Então, o número complexo A dado na sua forma exponencial, R0, exponencial de θ, e a variável z também dado em sua forma exponencial, z igual a R exponencial de θ. Então, a gente sabe, multiplicar isso daqui significa fazer isso, multiplicar os módulos e somar os argumentos. Então, f de z em coordenadas polares significa fazer isso. Então, eu vou olhar para cá. Então, aqui no argumento, a função pegou o argumento da variável θ e adicionou o valor θ0. Então, ela vai girar o número complexo z de um ângulo θ0. Então, no sentido positivo, se o θ for positivo, no sentido negativo, se o θ for negativo. Além disso, tem essa multiplicação aqui dos módulos. Então, ela vai pegar o módulo do número complexo z, da variável, e vai multiplicar por isso daqui. Aí é que vai acontecer. Se esse módulo for 1, não muda nada com o módulo do número z. Se ele for maior que 1, então vai aumentar o módulo. E se ele menor que 1, se ele for menor que 1, vai diminuir o módulo. Então, a f rotaciona o número z em torno da origem de um ângulo θ0, podendo ser positivo se o θ0 for positivo, ou podendo ser negativo se o θ0 for negativo. E além disso, o que vai acontecer? Ela é uma rotação pura ou uma rotação simples se o módulo do coeficiente A for 1. Então, ela só vai girar, mas não vai nem diminuir nem aumentar a forma. Então, nesse caso, ela preserva formas geométricas e dimensões. Nesse caso, que é 1 aqui, também preserva dimensões. E preserva formas geométricas, só vai girar a figura. Não vai pegar, por exemplo, um triângulo e transformar num círculo. Então, isso não vai acontecer aqui. A B é uma rotação expansiva. O item B é o que fala de uma rotação expansiva. É quando o módulo é maior que 1. Quando o módulo desse número foi maior que 1, que foi o que eu expliquei aqui. Ela vai aumentar, vai expandir o módulo do número complexo z, tá? Então, se o R0 for 2, por exemplo, vai dobrar o módulo do número z. Vai aumentar em duas vezes. E no item C eu tenho a situação da rotação contrativa, que é quando o módulo número A é menor que 1, tá? Então, nesse caso, vai diminuir o valor, do módulo número z. Então, por exemplo, se R0 for meio, o módulo do valor final vai ser dividido por 2. Mas no caso B, aqui ela preserva a forma geométrica, tá? Então, ela vai preservar a forma geométrica e não vai
preservar as dimensões, tá? As dimensões podem aumentar. Então, por exemplo, um exemplo específico. Vamos pegar essa função aqui, f de z igual a 1 mais i vezes z, para todo z complexo. Então, essa função, ela gira um número complexo, z de um ângulo θ0, que é o argumento do coeficiente. O coeficiente é esse aqui, ele tem argumento π sobre 4. Então, vai girar esse número em um ângulo π sobre 4. Então, vai dar um giro aqui no sentido positivo. E expande os comprimentos, né? Expande as dimensões no valor R0, que é o módulo do número, que é raiz de 2. Então, como R de 2 é maior que 1, então ela vai expandir, vai aumentar as dimensões. Então, o mesmo retângulo anterior, por exemplo, agora quando eu aplico essa transformação, o que ela faz? Ela gira, pegou esse triângulo aqui e girou no ângulo π sobre 4. Então, esse lado aqui foi bater aqui, tá? O outro foi bater aqui. Então, girou. Esse lado aqui do triângulo corresponde a esse aqui, tá? Esse outro lado corresponde a esse. Esse outro lado corresponde a esse aqui. E, finalmente, esse lado corresponde a esse. E, além disso, vai aumentar as dimensões em um fator raiz de 2. Então, esse fator aqui, raiz de 2, esse comprimento é raiz de 2 vezes esse comprimento. Esse outro comprimento é raiz de 2 vezes esse comprimento, tá? Então, esse é o resultado final. Eu deixei aqui como exercício vocês simplesmente calcularem esses vértices, né, que pegar os valores aqui e aplicar a função para ver que valores são esses aqui. Então, só para fazer essa conta. Então, eu sugiro que vocês refaçam essas figuras nos estudos de vocês para entender bem. Se puder fazer com papel quadriculado, por exemplo, facilita muito. Bom, a gente pode pensar também na composição dessas duas rotações, dessas duas transformações básicas, rotação e translação, tá? Então, aqui é o caso dessa função aqui, ó, função AZ mais B com Z complexo. Então, essa função pode ser vista como uma composição de uma rotação, que eu estou chamando aqui F1, F1 de Z igual a vezes Z. Então, é uma rotação, podendo ser uma rotação simples, né, uma rotação pura, ou uma rotação expansiva, ou uma rotação contrativa, seguida de uma translação, que eu chamei aqui de F2, que é essa Z mais B. Tá? Isto é, a F que é dada por essa função, é a composta nessa ordem F2, que é a translação, composta com F1, que é a rotação. Tá? Então, essa composição aqui. Então, deixo como exercício vocês realmente conferirem. Quando fizer essa composição, vai dar exatamente essa expressão. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? Eu posso estudar essa função estudando em sequência essas duas transformações mais elementares. Então, primeiro eu estudo a rotação. Então, vejo o que acontece com a figura quando eu aplico a rotação. E depois eu vou e estudo a translação. Então, vejo o que acontece com a figura resultante daqui depois que eu aplicar a translação. Tá? Então, primeiro rotação, segundo translação. E aí vocês poderiam perguntar, pode inverter a ordem? Eu posso fazer primeiro translação e depois rotação? Em geral, não, tá? Essa observação aqui. Então, observe que, em geral, a composta F2 com F1, que é o que está aqui, é diferente da composta F1 com F2. Quer dizer, a ordem importa. Eles não comutam. Então, eu tenho que fazer primeiro a rotação e depois a translação. Não necessariamente vai dar o mesmo resultado se eu fizer primeiro a translação e depois a rotação. Ou seja, a sequência de transformações tem que ser nessa ordem mesmo. Primeiro aplica-se a rotação e depois, em segundo, aplica-se em seguida a translação. Há situações que podem coincidir, mas a regra geral é seguir essa ordem, tá? Então, por exemplo, nessa figura aqui, nessa situação, f de z, 1 mais iz, 1 mais i vezes z, mais 2 menos i. Então, essa função pode ser vista como essa composição aqui. Primeiro, eu aplico a F1, quem é a F1 é essa rotação.
que foi estudada no exemplo anterior. Depois eu aplico F2. Quem é F2? É essa translação, que foi estudada no exemplo aí também mais para trás, tá? Então, eu posso estudar essa função aqui estudando essas duas intermediárias. Então, estudar a função f equivale a estudar nessa ordem essa translação primeiro e depois a rotação. Não, desculpa, primeiro a rotação e depois a translação. Então, por exemplo, vamos ver aqui na figura os mesmos exemplos. Então, ó, no segundo exemplo, eu peguei esse retângulo, apliquei essa F1 e deu essa figura, tá? No primeiro exemplo, eu só transladei aqui, então ele não aparece. Agora, então, a ordem é, primeiro eu faço a rotação. Primeiro a rotação. Então, foi o que eu fiz. Primeiro, estudei a imagem resultante aqui, né, pela rotação, que no caso é uma rotação expansiva. Então, a figura resultante é esse retângulo aqui. Depois, o passo seguinte é estudar a translação. A translação diz que eu vou arrastar tudo na direção do vetor 2 menos i. Então, vou arrastar tudo duas unidades para frente no eixo x e uma unidade para baixo no eixo y. Tá? Então, essa figura aqui vai ser, então, arrastada para baixo, quando eu aplicar nessa figura essa translação. Então, essa vai ser arrastada para baixo, e um pouquinho para frente. 2 unidades para frente e uma unidade para baixo. E aí a figura resultante é essa daqui, tá? Então veja, você não vai aplicar F2 nessa. Você aplicar F2 nessa daqui é o primeiro exemplo, esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui. Se eu aplicar F2, que aqui é a mesma F2. Se eu aplicar F2 na imagem de partida, nesse retângulo, não vai dar isso. Então, eu tenho que aplicar F2 na imagem resultante depois que eu aplico a rotação expansiva. Aí eu faço isso daqui. Veja como exercício se nesse exemplo vai coincidir. Se vai coincidir fazer primeiro a translação e depois a rotação. Então, vejam se vai acontecer isso aí com essa figura. Se vocês resolverem fazer. Então, faça que é um bom exercício. E tira essa curiosidade, mata essa curiosidade. Então, o que foi feito foi esse daqui. Primeiro a rotação, depois a translação. E se eu fizesse o contrário? Primeiro a translação e depois a rotação. Será que ia chegar no mesmo lugar? Então, façam esse exercício que é interessante. Então, usem, por exemplo, um papel quadriculado para ajudar, para ver o que acontece. E aí, ó, a f, que é a função que eu estou estudando, ela é essa composta. Então, estudar a função f direto vai dar esse resultado aqui. Mas isso equivale a estudar, né, em duas etapas. Primeiro eu faço a F1, que é a rotação. Depois, no resultado aí da rotação, eu estudo aqui aplicando a F2. E aí vai dar isso. Tá? Então, a F corresponde a fazer esse estudo em duas etapas. Bom, a última transformação, então é o que eu vou chamar aqui de transformação de conjugação, então é simplesmente pegar o conjugado e o número complexo. Então essa é bem simples, então ela simplesmente, né, representa a reflexão em torno do eixo real, então vocês já sabem disso. Então ela só vai refletir aqui. Se aqui tiver uma circunferência, então quando eu aplicar essa transformação vai dar uma circunferência aqui, mesmo tamanho, as mesmas dimensões, e só refletido em torno do eixo y, em torno do eixo x, tá? Se eu tiver um retângulo aqui, então eu só vou refletir aqui, simplesmente isso. Então, só reflete aqui, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo. Então, essa já é bem conhecida, mas vocês veem que ela vai preservar, né? Preservar a forma, só vai refletir aqui. E aí, eu deixo como exercício vocês fazerem o seguinte: esboça a imagem desse retângulo, então, o mesmo retângulo que já foi estudado aqui várias vezes. Então, esboça a imagem do retângulo na figura abaixo por essa transformação, f de z. Então, f de z é 1 menos i vezes z barra mais 2 mais i. Tá? Então, façam esse esboço aí.
E a sugestão é tentar ver essa função como uma composição de 3 transformações. Primeiro você faz uma transformação, então só lembrando que isso aqui significa, né, que você está fazendo F1 de Z primeiro, depois no resultado de F1 de Z você aplica F2, tá? E depois no resultado você aplica F3, tá? Essa é a sequência. Então primeiro, né, de trás para frente, primeiro F1, depois F2, depois F3, ok? Então a sugestão é que vocês pensem nessa figura, no estudo dessa função, como estudar nessa sequência essas 3 funções. Agora, quem é essa F1? Aí vocês vão identificar quem é essa F1, quem é a F2. Vocês vão identificar quem é F2 e quem é F3. Também vão identificar quem é F3. E aí eu acrescento aqui, vocês podem aproveitar e ver se acontece a comutatividade. Será que vai acontecer? Estudar nessa ordem é a mesma coisa, digamos que estudar qualquer uma das outras ordens, aqui tem várias, né? F3, F1, F2, será que vale isso? Ou será que vale, por exemplo, F2 composta com F3, composta com F1? Enfim, tem várias, vocês podem permutar aqui, né? Para ver as que são possíveis. Será que alguma delas vai ser igual? Será que todas vão ser iguais? O que vai acontecer? Então é um bom exercício para vocês também praticarem isso. Bom, aí com isso eu concluo o vídeo. Então a gente está iniciando esse estudo aqui, estudando funções complexas, né, com essa ideia de transformação. Então esses casos básicos vão ser importantes, né, vão fazer parte do arsenal que vocês vão ter para estudar transformações, transformação, translação, rotação simples, rotação pura, né, rotação expansiva, rotação contrativa. Então é importante vocês saberem em cada caso o que é preservado, formas geométricas, dimensões, orientações, enfim, o que é preservado. Composição, né, dessas duas básicas, rotações e translação. A transformação por conjugação, também é importante conhecê-la. E deixei alguns exemplos e alguns exercícios aqui para vocês estudarem. Então, reforço aqui, né, extremamente importante que vocês complementem o estudo aqui com o correspondente capítulo 3, estudando os exemplos do capítulo 3 e tentando resolver os exercícios do capítulo 3, não, do capítulo 8 também. Então, é só isso, até o próximo vídeo e tchau.